Vamos abrir a palavra do Senhor no versículo tema, Mateus, capítulo 10, e o versículo 7. Mateus 10, versículo 7. Amém? A minha Bíblia, ela é diferente. Não sei quem tem aqui a Bíblia infantil, porque eu gosto mais da linguagem, certo? Mas a versão da minha Bíblia diz assim: vão e anuncie isto, o reino do Senhor está perto. Vão e anuncie isto, o reino do Senhor está perto. E o que me interessou foi o versículo 10. Na primeira parte diz assim: nesta viagem não levem sacola. Interessante. Eu não sei nesse momento como é que está aí na sua tradução. Botar aqui: nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas. Ou seja, para o lugar que nós iremos, não precisamos levar nada. Absolutamente nada. Mas muitas das vezes esquecemos e queremos botar um monte de coisa dentro da mala. E o que mais interessante em tudo isso é que eu vou precisar da ajuda das tias aqui. O nosso menino, cadê tia? Nosso menino Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio sem nada. Mas ele veio com um propósito. Propósito de quê? De salvar vidas. Ele sabia da grande dificuldade que ele teria. E por isso ele se abdicou de ser rei, para ser um rei terreno. Ele se abdicou de tudo aquilo que ele tinha na glória, para que pudesse viver junto conosco. E a Bíblia nos fala, lá no livro de Gênesis, que do fruto de uma mulher nasceria um que esmagaria a serpente. Essa parte está falando sobre quando Adão e Eva pecaram. E a Bíblia nos fala que o pecado nos afasta de... Exatamente. Mas o que é pecado? Fazer algo que não pode, não é isso? Mas, se a gente for olhar o contexto, tem mais algumas coisinhas aí que a gente pode botar nesse dizer aí o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a... muito bom. Deus, ele não do pecado. Eu vou pedir ao meu esposo para preparar aquela Bíblia especial que está ali dentro da sacola, por gentileza. A Bíblia nos fala que o pecado, ele nos afasta de Deus. E somos colocados à prova todos os dias. E isso faz com que nós nos separamos de Deus todos os dias por conta do nosso pecado. E a palavra de Deus fala que o pecado, ele aborrece ao nosso Deus. E Jesus Cristo, quando ele veio para este mundo, ele sabia que ele seria tentado. Ele sabia que as provações eram muito grandes, mas ele sabia quem tinha enviado ele. E nessa noite, crianças, Deus, ele conta com você para resgatar vidas que estão lá no mundo precisando ouvir o amor dele. É tão bonito quando a gente vê uma criança falando do amor de Deus, contando a história do nascimento de Jesus aos coleguinhas, não é isso? A gente fica feliz, a gente fica surpreso, mas mesmo assim, a palavra de Deus, sabendo que o nosso Senhor,
ele passaria por provações, ele disse que a palavra dele é como fogo, fogo que limpa todo o pecado. Essa aqui é uma Bíblia especial da tia, então ninguém tem ela em casa. Tá certo? Porque quando eu digo que a palavra do nosso Deus, ela é como fogo, ela limpa todo o pecado. Ela nos purifica de todo o pecado. Então, crianças, isso é para você ver que o nosso Senhor Jesus, ele sabia tudo o que estaria passando. A Bíblia fala que muitas das vezes, se nós passarmos pelo fogo, não iremos nos queimar. Por quê? Porque o nosso Deus é conosco. Lembra da história que a tia contou na salinha de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que não... O que foi que aconteceu com eles? O que foi que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Passou pelo fogo e não se queimou. Não... Mas aqueles soldados que estavam perto do fogo, eles se queimaram? Sabe por quê? Exatamente, ele não tinha comunhão com Deus. Você está vendo, criança? Quando nós temos comunhão com o Senhor, podemos passar por todas as tempestades, podemos passar por todas as dificuldades, porque Ele é conosco. E é isso que Ele está fazendo com vocês essa noite. Ele está preparando vocês para levar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. E aqui, o Senhor Jesus mostrou isso aos seus discípulos. Um belo dia ele estava tão cansado, depois de ter pregado muito para muitas pessoas, com certeza ele estava não só cansado fisicamente, mas também quando a gente está com uma fome, a barriguinha fica gritando, não é isso? Tudo isso, Jesus estava ali, ó, e disse, ó, eu vou me deitar aqui e vou descansar. Mas só que, tia, sabe o que foi que aconteceu? De repente veio um vento muito forte. O sol se escureceu, porque, ó, entrou uma tempestade muito forte. E como é que faz o vento bem forte? Faz aí. Esse vento ainda está muito fraco. E agora o trovão. E o relâmpago. Mas sabe o que foi que aconteceu? Os discípulos começaram a ficar desesperados. Lembra que eu falei? Mesmo passando pelo fogo, eles não se queimariam? Assim também as águas. Mesmo que a gente passe por águas profundas, nós não iremos nos afogar. Mas sabe o que é que os discípulos disseram? Senhor, vamos morrer! Acorda, mestre! E o mestre estava dormindo. Mas só que quando ele levantou, ele disse para o vento, mar, acalma-te. Vento, cala-te. E tudo voltou ao normal. Ah, crianças, quando Deus nos prepara para a batalha, Ele não quer saber como é que você está. Porque quem forja é Ele. É Ele que vai tirando o medo, é Ele que vai tirando as dificuldades, é Ele que vai tirando todos os empecilhos da sua frente. Porque Ele tem capacitado vocês. E a Bíblia também nos diz que homens muito maus pegaram o Senhor Jesus, foram soldados. Pegaram o Senhor Jesus e colocaram Ele para carregar uma cruz muito pesada. Essa cruz era para mim e para você. Essa cruz era os meus e os seus pecados. Pecado, como eu disse, é tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos que desagrada o nosso Deus. E temos muitos exemplos de pecado. A mentira, a desobediência, o que mais? Exatamente, não respeitar os pais, o que mais? Não respeitar as mães, é verdade. O que mais? Isso! Ah, eu tenho certeza absoluta que aqui não tem criança que faz isso.
Eu tenho certeza que aqui não tem que bate o pé no chão. Não bate. Fumar. Xingar, falar palavras feias, palavras que não pode ser dita, não é? Tudo isso é pecado. E foram esses pecados que o Senhor Jesus levou na cruz. Colocaram pregos em suas mãos e em seus pés. Prenderam ele e colocaram uma coroa de espinhos e furaram a sua cabeça. E com isso, criança, o nosso Senhor sofreu e sofreu muito. Mas sabe o que é que acontece? A Bíblia nos diz, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 3 e o versículo 4, que o meu Senhor Jesus, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E o que nós precisamos, criança, mostrar para o povo é que o nosso Senhor Jesus, ele está vivo. E quando te perguntarem, mas ele está onde agora? O que é que vocês vão responder? No céu. No céu, mas o que é que ele está fazendo no céu? Cuidando de nós. Mas tem alguma outra coisa que ele disse que estaria preparando para nós. Um clubinho? A nossa casa, exatamente. Olha que lindo, a nossa casa. Ele disse que eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejai vós também. Exatamente. Ele fala no livro dele de Apocalipse, vamos andar em ruas de ouro. Quem vai andar aqui na rua de ouro, levante a mão. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque, já pensou? Se botarem um asfalto de ouro na rua, vai ficar no outro dia? Na mesma hora. Nem um segundo. Eu acho que não vão nem começar a passar a máquina. Porque o povo, quando vê tudo douradinho, vai dizer é ouro. E aí é o quê? Pé? Exatamente, é pecado. Mas lá no céu nós vamos, pisar em ruas de ouro. Nós vamos caminhar, na Nova Jerusalém. Não é isso? Pois bem, criança, para isso acontecer, precisamos primeiramente anunciar o reino de Deus aqui. Mas eu vou contar uma história para você. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, não são todas as traduções, mas fala que Deus marcou o tempo certo para todas as coisas. Inclusive, colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E é isso que nos faz motivar a fazer com que o céu seja povoado. Não somente com nós aqui não, porque se nós só queremos para nós, somos egoístas. E egoísmo também é mas só que ele nos deu uma missão. Olha o que diz aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. O que é que diz? Pregai o evangelho É somente para nós? Tem aqui escrito, ide, pregai para mim? Não, para toda criatura. Isso quer dizer que é criança, jovem, adolescente, idoso, adulto, não importa a idade. Porque se nós tivermos um coração de criança, a Bíblia nos diz que nós teremos espaço no reino dos céus. Quando os discípulos perguntaram, mestre, a quem o reino de Deus se assemelha? Ele pegou, foi quem? Uma criança, e disse, aquele que se tornar como uma criança, entrará no meu reino. Então, amados, precisamos ser como criança. Mas para isso acontecer, tia, temos alguns passos. E vamos ajudar aqui algumas crianças a usarem esses passos? Vamos lá? A gente está entregando. Primeiramente,
Vamos aceitar o Senhor Jesus como... Pode botar eles aqui enfileirado, como se fossem os passinhos mesmo. Nós precisamos, primeiramente, amados, aceitar a Jesus e fazer com que as crianças tenham esse entendimento que elas também precisam aceitar. Precisamos também... Só são 6 passos. Só são 6 passos. Precisamos também nos arrependermos. Deixa a tia escolher 6 criancinhas, os pequenininhos. Isso, vamos lá? Pronto. Precisamos também obedecer. Obedecer não somente a Deus, mas também a sua palavra. Precisamos, quando nós fazemos tudo isso, nós paramos um tempo, sabe para quê? Para ouvir Deus falar. E de que forma nós ouvimos Deus falar? Lendo a... Muito bom. Mas quando nós somos amigos do Senhor, nós temos o prazer de conversar. E é através de quê? Da oração. E quando nós oramos, entramos em uma outra fase de nossa vida, a adoração. Esse é o ponto-chave. Sabe por quê, criança? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E nesse templo nós dizemos o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é aquele digno de abrir o livro do Cordeiro. Porque se não entrarmos dando glória ao Senhor Jesus, não estamos adorando a Ele. E quando nós fazemos isso, nos tornamos, porque a Bíblia mesmo nos diz que nós somos sacerdote real, nação santa, povo escolhido dele, é o que nós somos. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Eu vou pedir a tia Luciana, não é isso? Pronto. Que abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9, por gentileza. Essa é uma coisa que Deus faz em nossas vidas quando nós nos tornamos templo dele. Ele nos torna sacerdote real. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Pode ser. Que maravilha, Ele te chamou. Ele não chama você por outro nome, não. Ele não chama por apelido. Ele vai te chamar pelo seu nome. Muitas de nós dizem assim até: eu não gosto do meu nome. Não sei por que minha mãe colocou o nome de Maria. Como? Nilka. Não gosta. Mas não tem outro nome que ele não vai te chamar. Ele vai te chamar por Nilka. Pois é. Imagine a honra que vai ser o Senhor gritar: Nilka, eu estou aqui. Ele não vai te chamar por outro nome. Pode ser o apelido que você tenha mais bonito, que mamãe e papai te deu com todo carinho. Mas Ele vai te chamar pelo seu nome, porque Ele te escolheu desde o ventre. Em Jeremias, capítulo 1, diz que eu te escolhi desde o ventre de sua mãe. No livro de Salmo 139, ele fala que de uma forma tremenda, eu te formei. Vi ainda os seus ossos em forma. E para chegarmos ao ponto perfeito, nos tornamos a... E em breve, nós estaremos nas ruas de ouro, porque Ele vai chamar pelo seu nome. Ele vai te levar à igreja. E aí é que está aqueles que ouviram a voz do Senhor
e não atenderam, vai ficar. E eu lhe pergunto, igreja, qual o seu desejo hoje? Anunciar a vontade do Senhor até que Ele venha, ou permanecer somente para ti, calado e escondido? Porque chegaremos à época que seremos impedidos de anunciar o Evangelho. Então precisamos fazer o agora. O ide do Senhor é agora. E nessa noite Ele está levantando, não somente crianças para fazer esse resgate, operação resgate, mas Ele está fazendo também com você, papai e mamãe que está aqui. A começar, pode deixar as crianças se sentarem. Obrigada, tia. A começar pela sua casa. O que você tem feito para que seus filhos estejam na presença do Senhor? Obrigada, tia. O que você tem feito para que seus filhos estejam na presença do Senhor? Amados, no mundo que nós estamos vivendo hoje, em breve, poderemos até ouvir a história de que existe uma classe um banheiro único para homens e mulheres. A chamada de ideologia de gênero. E de que forma você vai combater? É trazendo seu filho para a casa do Senhor. É fazendo com que ele faça essa operação resgate. Porque quem está fazendo é você, papai. É você, mamãe. E precisamos cuidar da nossa infância agora. A política está aí, lutando, fazendo de tudo, transformar a vida de nossas crianças em pesadelo. Mas nessa hora, eu gostaria de fazer primeiramente um convite especial para os adultos. Nessa noite, quem gostaria de realmente ser um sacerdote real dentro da sua casa, fazendo com que a defesa da infância chegue primeiramente até os seus filhos? Você vai se colocar em pé e nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo pela sua vida, pela sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora, criança, eu vou fazer algo específico para você. Por você já estar na casa do Senhor, muitos de vocês já aceitaram o Senhor Jesus, sim ou não? Mas nessa noite, vocês querem confirmar que o Senhor Jesus habita no coração e que Ele está preparando vocês para esta operação resgate? Está preparando vocês para a morada na eternidade? Então, vocês vão ficar em pé. E eu vou chamar a tia Lu para fazer essa oração, por gentileza.